Então vamos lá, gente. Vamos à nossa oração. Mestre Jesus, aqui estamos. E que prazer não experimentamos na alma, no coletivo, a descortinar as nossas mentes e os nossos sentimentos através dessas obras tão profundas, que fazem uma modificação definitiva no nosso próprio solo, um tanto árido, lembrando dos nossos períodos que estivemos antes de chegar à porta das casas espíritas, Senhor, quem éramos nós? Quem éramos nós a não ser o próprio orgulho e uma cegueira completa pela falta de conhecimento, achando-nos todos nós, ou boa parte de nós, os reis do mundo, vivendo uma vida materialista e agora cá estamos, numa situação muito melhor, numa situação bem mais serena, bem mais acomodada. E sabemos que as provas da vida e o próprio esforço de continuar a caminhada descortina horizontes ainda mais e mais alcançáveis. Porque sabemos que ainda estamos muitíssimo próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Assim, Jesus, auxilia-nos a seguirmos a todo instante essa rota de libertação que tu traça para nós. Porém, sabemos, pelas leis da sociedade, que devemos traçar esse caminho em coletivo. Individualmente, nós não conseguimos. Ficamos atrapalhados, nos perdemos em nós de difícil libertação, ou que só nos libertamos com grande auxílio de tua equipe espiritual em um tempo bem significativo. Assim, Jesus, ajuda-nos a darmos as nossas mãos e que possamos, um auxiliando os outros, seguirmos alegres em direção ao teu coração. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá, minha gente, sem pressa, porque senão a gente não fixa o conteúdo, a gente não pode ser o semeador que sai correndo, espalhando semente, derramando semente em lugares inóspitos, sem voltar, sem cuidar da planta. Que semeador, que agricultor é esse? Um agricultor inadequado, né? Então vamos devagar, porque é assim que a gente vai fixando o conteúdo em nós e que essas sementes germinem dentro dos nossos solos, que não pode ser um solo árido, que não pode ser um cimento, um solo pedregoso, ou nem mesmo um solo de espinhos. Devemos ser um solo fértil, a darmos 100 por 1, a mais por 1, e quando todos formos isso, teremos 1 milhão de sementes produzidas. Então, eu vou perguntar algumas coisas a vocês hoje, antes da gente iniciar o segundo capítulo. André Luiz, ele fala nesse livro a respeito das estruturas do perispírito, né? Indo, inclusive, nas questões históricas, dos princípios estruturais do perispírito. Equacionando essa jornada evolutiva de melhoria perispiritual nossa com os princípios da filosofia e da religião. Mas eu pergunto para vocês, o conhecimento do perispírito é novo ou é antigo? Existiam povos antigos que estudavam o perispírito? Quais eram esses povos? Qual o nome de um, pelo menos? Eu sei que era antigo, João. Agora o nome do povo eu não lembro mais. Dos hindus? Os hindus, com certeza, mas no livro, os egípcios. No livro fala dos egípcios. Que chamavam o perispírito de que letra? K. K. É K ou Rá? Não sei, acho que é K. Pelo menos está com letra K, né? K. Se a gente está portuguesando, então. É. Se for Rá, a gente está portuguesando. É K. Para mim é K. Eu sou português. Agora, me digam mais uma coisa. Tinha algum povo também antigo que estudava e tinha algum contato com a mediunidade?
quando uma época em que as mulheres eram médiums, consideradas sibilas. Que povo era esse e como eles chamavam o perispírito? Eram os gregos. Eram os gregos. Eidolon. Eidolon, é isso aí. Uhum. João, Teve um médico. Em Madrid, tem uma praça onde tem uma carruagem, assim, mas é monumento, né? É pedra. Tem uma carruagem com as mulheres, e é chamada Praça das Sibilas. Olha, que legal, hein? Lá Hã? em Madrid. Em Que Madrid. legal, hein? Que legal. E a carruagem representa o quê? O caminhar da humanidade? Eu não sei, eu sei que elas estão na carruagem, sabe? E dirigindo essa carruagem. Eu não Deve ser a sei. humanidade, né? Pode ser, Então, né? me diga uma. Com certeza, pode ser. Tem que olhar essa estátua. Eu nunca vi, nunca fui lá em Madrid. Estou pensando em ir em Madrid, hein? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Teve um médico do período medieval que ele tratou a sífilis, inclusive com mercúrio. Ele utilizava minerais, que à época só utilizavam vegetais, para o tratamento de doenças. E ele teve a ideia de limpar as feridas, porque nem as feridas eram limpas. Como era o nome desse médico e como ele chamava o perispírito? Sem consultar, né, galera? Não lembro. Não lembro, João. Estou vendo que foi ótimo fazer uma revisão. É isso aí, estamos jogando água na semente. O nome dele era Paracelso, e ele chamava o perispírito, Paracelso, chamava de corpo sidéreo. Teve um médico do século XVIII que também estudou o perispírito. Ele, inclusive, tirou fotografias do corpo mental, e ele chegou à conclusão que o perispírito e o corpo físico eram formados do corpo mental. Quem era esse médico francês e como ele chamava o perispírito? O nome desse médico era... O nome desse médico era Baraduc. E ele chamava o perispírito de Somode, ou Somode, não sei como pronuncia exatamente, não sei. Bom, então André Luiz vem falar do perispírito, da estrutura perispiritual, da própria história de construção do perispírito, para que nós tenhamos uma noção da imortalidade, mostrando que o perispírito é algo, uma energia morta, certo? Não. É uma energia fixa. Não. O perispírito não é uma imortal? Como é que ela pode ser morta? É uma energia viva, né? Não. Que é formada a partir do corpo humano, correto? Não. Não. Não é do corpo humano, não. O perispírito, junto com a mente, presidem o corpo físico. Quer dizer, o perispírito, junto com a mente, eles que são os presidentes, os diretores do próprio corpo físico em si. Certo? Ora, e o que é que nos cabe fazer, já que é uma energia viva? O que nos cabe fazer para que nós possamos aprimorar, que nós possamos enriquecer o nosso perispírito? E de que forma isso acontece? Como é que nós podemos fazer isso? Duas perguntas. Estou vendo que essa primeira revisão foi boa, hein? Foi mesmo, João. É isso mesmo. Não, é ótimo, porque eu já estou anotando tudo aqui, que aí depois eu volto e estudo para a próxima aula. Isso aí.
nós podemos aprimorar, enriquecer o nosso perispírito. Há a possibilidade também que nós o degrademos, mas a gente está preocupado em como aprimorá-lo, como enriquecê-lo, já que ele é uma energia viva que pode se transformar. O que é que a gente tem que fazer para que isso aconteça e como isso acontece? Essa pergunta é fundamental. É através das reencarnações que ele vai se aprimorando cada vez mais? E não tem alguma reencarnação em que a gente estaciona sem conseguir aprimorá-lo? Então, a reencarnação, sim, facilita. Mas o que a gente tem que fazer na reencarnação ou até fora dela, porque a gente também progride no espaço para que a gente possa aprimorá-lo? Trabalhar? Trabalhar aonde? Aprimoramento moral? Aprimoramento moral. Nós devemos nos moralizar. Então, nós não somos, mas devemos ser. E isso não se faz sem um esforço significativo a vida inteira, dia a dia. Nós devemos nos moralizar. E essa moralização vai aprimorar imediatamente e cada vez mais enriquecer o perispírito. E como isso acontece? Como isso acontece? Tomando nossas más inclinações, Estudando. E tem tanta coisa que a gente pode fazer. Isso aí. E agora, por que isso acontece? Ou como isso acontece? Porque a Ivone complementou a questão da moralização, né? Através do estudo, através da prática do bem, é que a gente vai enriquecê-lo. Mas por que eu, estudando, eu enriqueço? Por que eu, praticando bem, me moralizando, eu o aprimoro? Por quê? Porque Como nossa isso? tendência é avançar para a luz, já nos diz Santo Agostinho, né? Sim. Nós vamos avançando. Através de quê? Essa melhora íntima, essa reforma moral e o próprio desenvolvimento humano nos permite. E o que tem a ver isso com o perispírito? O desenvolvimento humano, o avançar para a luz, tem a ver com o perispírito. Porque tem que incluir na resposta... O equilíbrio. Vamos buscar esse equilíbrio. Vai ser o equilíbrio? Nós vamos... A pessoa, um perispírito equilibrado, né? Assim, totalmente ele é equilibrado, como você falou, a gente não pode sair por aí atirando sementes. A gente precisa cuidar daquela sementinha para que ela dê bons frutos, muitos frutos. Então, um perispírito equilibrado, a tendência dele é o quê? Em novas reencarnações, que são muitas, ele vir cada vez mais apurado, mais amoroso. Sentimentos aí já vão, assim, ser quase que 70%. Tá na direção correta a resposta da Ivone. A gente acrescenta simplesmente que ele reflete. O perispírito reflete imediatamente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, reflete imediatamente as nossas palavras e os nossos atos. Por isso, a gente tem que deixar as más inclinações e adquirirmos por hábito as boas inclinações, porque isso vai fazer o que a Ivone falou, nos levar para a luz, nos levar para a felicidade, nos levar para a alegria, porque as más consequências também gravam, se refletem imediatamente no perispírito, nos levando para a sombra e para o sofrimento. Então, uma parte importante é tudo que a gente sente, pensa, fala e faz, se reflete no perispírito como se ele fosse uma câmera fotográfica, uma máquina fotográfica escura, em que ele recolhe imediatamente isso da gente,
os nossos atos, pensamentos, palavras e atos, para que depois que a gente morrer, se revelar em como estamos internamente na realidade da vida superior, né? Beleza? Beleza. E tem uma fala de Paulo que o Emmanuel vai falar no prefácio, que é a seguinte: nós semeamos corpo animal, mas ressuscitamos no plano espiritual corpo espiritual. Certo? Nós semeamos aqui para colher do outro lado. E Emmanuel, aproveitando para resumir no prefácio que trata a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, vai dizer que essa evolução da genética, da evolução filogenética do perispírito do homem, o que ocorre é que tem um corpo antes do perispírito, que vai se refletir no próprio perispírito e depois no corpo físico. Quer dizer, tem um corpo anterior, que a gente tem que cuidar sempre, que ele molda o perispírito e o perispírito vai moldar o corpo físico. Que corpo anterior é esse? Duplo etéreo? Duplo etéreo, não. Duplo etéreo é quando, como a gente viu no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando o médium, saindo do seu corpo físico, num processo de desdobramento, ele retira de si uma energia física responsável pela sensibilidade do corpo. Uma energia alaranjada que ele leva com o perispírito a ponto de, se eu ferir o ar, onde está aquele espírito que se desdobrou com essas energias da sensação, o próprio corpo vai se ressentir imediatamente. Isso é o duplo etéreo. Como está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Aqui não. O espírito Ou o perispírito? O que é que preside o próprio perispírito? Espírito. Que é Mas na palavra do livro, corpo o quê? Corpo físico. Não. Corpo mental. Não. Corpo mental. Quem falou? Eu. Corpo mental. O corpo mental vai conforme nós o desenvolvemos, vai se refletir no perispírito e do perispírito vai se formar o corpo físico. Essa é a ordem. Então, da mente forma o perispírito, do corpo mental forma o perispírito, que depois forma o corpo físico. Essa é a ordem. André Luiz diz uma coisa muito importante na nota ao leitor para nós. Ele diz o seguinte, que nós todos vamos morrer e que alguns já nos precederam nessa jornada. Alguns já nos precederam nessa jornada, são os espíritos. Mas a gente não se prepara para duas coisas que vão acontecer. O que é que vai acontecer conosco? Num determinado trecho pequeno da jornada evolutiva, ou com boa parte de nós. Nós não nos preparamos. E se encontrar mais de uma vida, vai acontecer com certeza. O que é que nós não nos preparamos? Para a morte. Não, solidão e angústia. Solidão e angústia. Vocês. Nós estamos nos preparando para a solidão? Não. Mas deveríamos. Pois é. Mas a gente não se prepara. Mas deveríamos. E isso vai ter um processo de angústia vinculado? Vai. Mas nós estamos preparando porque os nossos filhos vão partir. Eles vão estudar ou vão casar e vão nos deixar. E se o nosso cônjuge morrer antes da gente, e se ele morrer cedo a gente vai estar sozinho. Nós nos preparamos ou estamos preparados para a solidão e a angústia? Ou a gente se separa, né? Ou se separa o casal e aí a pessoa vai ficar só.
Nos preparamos para isso? Não. Né? Aí vai viver a solidão, digamos assim, a trancos e barrancos, sem ter tido um preparo prévio. Não vai ser fácil. E como Não é que vai ser prepara fácil. mesmo? Com certeza é na casa espírita. E tem a lei e tem a lei de sociedade, né? Por isso que eu estou pensando, gente, como tem a gente deveria, talvez, se for possível, voltar às aulas presenciais, pela lei de sociedade, para a gente trocar fraternidade. Mas eu só vou fazer isso só se vocês anuírem e se alguém da área tecnológica permitir a participação da Ivone, da Renata, das pessoas que estão à distância. O pessoal do Mato Grosso do Sul pode se reunir nessa hora lá na Federação Espírita aqui do Mato Grosso do Sul, né? Mas quem está longe não pode. Então a gente tem que resolver isso de forma híbrida, para criar uma confraternização mais presencial nossa, né? E outra que a gente também tem que se alertar. Isso, em parte, os espíritas estão um pouco mais alertas, ou alguns outros também, é que a morte não vai nos libertar das consequências dos erros. A morte não vai nos libertar das consequências, diz André Luiz, palavra literal, dos crimes. Não vai nos liberar das consequências de faltas. E tem muita gente cega com relação a isso. Se quase todos estão cegos quanto à questão da solidão e da angústia, um percentual também significativo ainda está cego das consequências dos erros e dos crimes, dos desvios. Crimes não é o crime do Código Penal, é o Código Penal da Lei Divina, que é mais amplo. Né? As leis morais, né? Das leis morais. Aqui na Terra a gente está preocupado com uma cultura que nos protege a vida espiritual, correto? Correto. Errado. Não. A gente está preocupado com a proteção da vida Física. Então, essa prova aí com esse professor eu já tinha reprovado. Lá na pergunta do perispírito. Esse professor hoje eu vou falar para vocês. Vamos fazer um abaixo-assinado para tirar ele. Tá muito dificilzinho esse professor hoje. Mas eu garanto uma coisa, viu, Ju? Você vai fixar. Porque ele fazia a gente toda a aula, doação e reação. E a gente querem que mude essa metodologia? Tá desagradável essa metodologia de fazer perguntas? Não, pelo contrário. E é justamente isso mesmo que a gente tem que fazer, porque tudo que você falou aí, embora eu tenha anotado, eu fiquei aqui igual o besta procurando aqui nas páginas. Falei, onde eu vi isso? Tem que ver mesmo, tá certíssimo. É. Então tá, então vamos lá, ó. Preocupação com a vida física. Proteção da vida física. Toda a cultura do mundo se volta para isso. Não se volta para preparar para a solidão, para a vida espiritual, para consequências de desvios. A gente está muito cego com relação às questões espirituais. Aí ele diz o seguinte, nós controlamos a circulação sanguínea, a gente elimina uma neurite óptica, uma inflamação do nervo óptico, nós fornecemos braços e pernas artificiais, nós conseguimos identificar o acúmulo da quantia de líquido encéfalo-raquidiano na hidrocefalia. Mas a gente não sabe dizer por que há um acúmulo de líquido cefalo-raquidiano capaz de caracterizar a hidrocefalia. A Joana de Ângeles diz, então a gente está complementando agora com questões espirituais. E eu falei isso na aula. Qual foi mesmo a razão pela qual Joana diz que existe a hidrocefalia, a microcefalia e as outras cefalias capazes de caracterizar uma reencarnação? Lembram? Ela até conta uma historinha. Ela diz assim, o homem muitas vezes acredita que ele foi um rei, que ele foi um príncipe na reencarnação anterior, que ele foi alguém de cargo importante, mas ele não foi. Porque se ele tivesse sido,
as consequências da coroa e dos títulos seriam a microcefalia, a hidrocefalia, a megacefalia, né? Então, estão vendo aí com razão as causas dos desvios de pessoas com títulos nobres vêm com deformidades significativas na cabeça, né? Então, a gente não sabe nada das questões espirituais. Diz ele, a gente não sabe por que há um acúmulo de líquido da hidrocefalia. A gente não sabe socorrer um coração que está em lágrimas. A gente não sabe retirar os olhos de alguém que, aos gritos, está enxergando sombra, está enxergando trevas. A gente não sabe remediar as lesões do sentimento. A gente só está voltado para a vida material. A gente não consegue anular as doenças espirituais, a loucura, o desespero, a aflição. A gente não sabe dar remédio para essas coisas. E esse livro ele foi escrito para todo mundo, certo? Não. Não foi escrito para todo mundo. André Luiz não se dirige àquelas pessoas que estão gozando o mundo, estão confortados na posição do mundo. Ele se dirige àqueles que aqui estão sofrendo, que estão inquietos, que estão fadigados e buscando resposta. Esse livro é para essas pessoas, né? Porque ele trata da evolução da alma. Justamente o que ninguém quer estudar. Mas quem vem buscar, vai coletar. Trata da evolução da alma nos dois planos espirituais. Aí ele fala aqui, né? Achei, João. Ele diz aqui: não voltamos para confabular com aquele que se sinta acomodados ao desequilíbrio, porque é improdutivo trabalhar com quem não quer melhorar. Exato. É improdutivo. É como no livro Ação e Reação. Vai atender todo esse pessoal que está lá fora? Não. Não. Não, porque eles não vão receber auxílio. E ainda, se eu botar aqui dentro, vai atrapalhar todo o serviço para quem está recebendo. Então, não. É improdutivo. Então, ele vai falar do corpo espiritual, no qual a nossa vontade, olha o que ele diz, a nossa vontade vai estruturar o perispírito a ponto de dizer qual é a finalidade pela qual eu vou me manifestar. A finalidade. Olha isso, que profundidade. A finalidade pela qual vou me manifestar numa reencarnação ou após uma reencarnação. Vamos repetir esse trecho importante. Ele vai dizer que a vontade pela qual nós levamos a nossa vida atual vai dizer, após essa vida, e vai dizer, se eu estou do lado de cá, precisando vir para cá, ou eu mesmo, que vou para lá e depois vou voltar, a forma como eu dirijo a minha vontade, que se manifesta, que se reflete imediatamente no perispírito, vai dizer o que é que eu tenho que fazer do outro lado de lá. E o que é que eu tenho que fazer quando eu voltar. Percebem bem a coisa? Porque se os próprios mundos têm finalidades distintas, mundo primitivo para as primeiras reencarnações da alma humana, mundo de provas e expiações para receber aqueles espíritos degradados, mundo de provas e expiações é uma prisão para espíritos degradados de outro local. Os próprios mundos têm finalidades distintas. O que eu vou fazer no plano espiritual, a minha finalidade de estar lá, vai ser diferente, por exemplo, da do Divaldo, com absoluta certeza. Mas se eu praticar algum crime, por exemplo, como de Druso, no livro Ação e Reação, eu vou para um local trabalhar para a minha reabilitação. E a própria vida futura, a própria reencarnação futura, será ainda de reabilitação. E eu posso ficar em 5, 6, 7 vidas me reabilitando de um erro cometido na vida atual. Já imaginaram isso? Agora, se eu me comporto de forma adequada, vou dominando as minhas más tendências, a minha finalidade será outra no plano espiritual. Não, João, você progrediu bem. A sua finalidade agora é servir aos outros.
e não ficar... Você já libertou as amarras do, digamos assim, de uma necessidade de uma reparação própria. Você pode atender a um grupo de pessoas maiores, servir mais, contribuir no contexto social de forma mais adequada. A vontade de hoje vai traçar a finalidade de amanhã, por se refletir imediatamente no perispírito a vontade atual. Olha que coisa, né? Então, vai trazer algumas definições relativas ao campo da alma, como a gente viu no capítulo 1, que a gente ainda não chegou. Vai trazer algumas definições, porque só pode saber, só cabe isso, é uma coisa tão complexa que só vai saber definição. Esse livro foi escrito pelo Chico, certo? Não, foi escrito pelo André Luiz, né? Allan Kardec. Através da mediunidade do Chico. E de Valdo Vieira. E Valdo Vieira. Com o Chico, ele ia escrever esse livro atual. Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos. Ah, tá. Eu confundi, pensei que era... Evolução em Dois Mundos foi escrito através de 2 médiuns. Com o Chico era o trabalho no domingo à noite. E com o Valdo era na quarta à noite. Não é isso? Ah, legal. Foi isso. Foi isso que a gente viu. Enfim, a finalidade é trazer um conhecimento a mais a respeito dos múltiplos séculos pelos quais nós passamos, fazendo evoluir o nosso perispírito a ponto de chegarmos a esse momento e sentirmos o calor e a luz da nossa própria alma, porque a gente nunca teve acesa a nossa luz. Mas agora temos a chance de fazer brilhar a nossa própria luminosidade perispiritual. E não é algo confortador você saber, meu Deus, olha. Até que enfim eu estou fazendo o meu perispírito ter luz. E eu tenho consciência de que agora ele brilha. Nunca tive isso nessa vida atual e nem em vidas futuras. E sei que essa luz pode ainda aumentar, porque o do Chico era um tamanho gigante. De Jesus, nem falar. E lembra da alegria de André Luiz no livro dos Mensageiros? Quando ele chegou numa zona escura e ele percebeu que ele era brilhante? Meu Deus, ele quase chorou, fez uma prece, parou as atividades que estava fazendo. Né? Ele e Vicente pararam agradecendo a Deus porque eles eram brilhantes. Aí o Aniceto diz para ele, apaga essa luz, porque a gente está num local de pessoas não luminosas e a gente não pode humilhar os outros. Né? Lembram disso? Para que a gente... A gente está fazendo a revisão do que a gente já estudou. A gente está fazendo a revisão do prefácio, das notas introdutórias e do capítulo 1. Porque se a gente não fizer isso, viram aí, ninguém ou poucas pessoas responderam poucas questões. Se a gente não fizer uma revisão, a gente vai acabar esse livro tendo uma semente dele mirrada dentro de nós. Não adianta essa pressa. Não adianta essa correria de ler. Ler e não ficou nada na gente. No capítulo 1 vai falar que a gente vive dentro do plasma divino. Que o plasma divino é o fluido cósmico. É o hausto do Criador. É a força nervosa de Deus. E que só nós, os seres vivos, estão contidos dentro do plasma divino, certo? Só as pessoas, só os seres, certo? Ou errado? Certo. Todo ser vivo. Mas só os seres vivos? Não, todos os seres que têm vida na Terra. E os que não têm vida? Aí eu não sei. Também nas constelações, nos sóis. Tudo está mergulhado dentro do plasma divino. As constelações, os sóis,
Os peixes nos Tudo. oceanos, tudo. Como peixe nos oceanos, tudo está mergulhado no plasma divino. E me diz uma coisa, esses sóis, esses mundos, que são habitações cósmicas, que duram milênios, mas vão acabar, porque só a criação de Deus é eterna. Sim. Essas habitações cósmicas foram criadas diretamente pelo próprio Pai, por Deus, correto? Não. Não. Foram Quem criou isso? pelas inteligências divinas. Pelas inteligências divinas. Os arcanjos, né? Arcanjos. Os devas, da linguagem hindu, Isso. criaram essas habitações cósmicas, essas galáxias, sistemas de estrelas nebulosas, em que matéria, espaço e tempo se misturam para progresso de todos os espíritos, mesmo dos princípios espirituais. E que nessas galáxias, nesses planetas, as alterações das forças, daquelas 4 forças, força gravitacional, força nuclear forte, força nuclear fraca, força elétrica, eletromagnética, elas são diferentes conforme a finalidade do mundo, conforme a energia, o teor de energia desses mundos. Lembram disso? Que a nossa galáxia é uma galáxia nova, de certa forma nova, pela forma espiralada, possui 200 milhões de sóis. E a galáxia elíptica de Andrômeda, para a qual a nossa se dirige no encontro festivo, é uma galáxia mais antiga, de seres mais evoluídos, que tem mais de 1 trilhão de sóis. Mas uma galáxia de 2 a 3 vezes maior que a nossa. E tem outras galáxias irregulares, mais antigas ainda, que são do início da formação do universo, como, por exemplo, a nuvem de Magalhães, a pequena e a grande, que estão em volta aqui da nossa Via Láctea, uma galáxia nova. E alguns cientistas modestamente afirmam que o universo tem mais de 2 trilhões de galáxias. E o nosso Sol é um Sol pequenino diante de quais outras estrelas? É um Sol nome minúsculo. De É um aquele Sol minúsculo. Arcturus, Betelgeuse, Arcturus, Betelgeuse, Canopus, Canopus, Arcturus, Antares, é isso aí. Trito de Órion. Sim. São estrelas gigantescas, perto das quais o nosso Sol parece um grão de areia, não é isso? É. Que ainda esses arcanjos, esses devas da linguagem religiosa hindu, eles de alguma forma fazem aparecer no campo da matéria a luz e o calor. Né? Fazem aparecer a luz e o calor. E ainda eles fazem aparecer outras espécies de energia inferiores ao infravermelho, superiores à ultravioleta, que a gente não percebe, não sabe nem para que serve, quanto mais. Percebe o quanto falta de estudo para a gente? Eles fazem aparecer energias que a gente nem percebe, mas naturalmente tudo tem utilidade. Né? E que parece que a luz e o calor surgem quando eles, de alguma forma, fazem com que os elétrons se aproximem do núcleo. Quando eles mudam um pouco da estrutura atômica, é produzida a luz, lançando uma energia luminosa à velocidade de 300 mil quilômetros em 1 segundo. Mas a gente não sabe muito bem como isso se origina, mostrando, André Luiz, que isso tem talvez um intercâmbio com o Pai, para que haja a luz, tem o intercâmbio dessas inteligências que constroem esses sistemas, essas galáxias, essas nebulosas.
tem um intercâmbio com o Pai para que faça produzir a luz. Mas nós não criamos nada, certo? Nós aqui, os inferiores, nós não criamos nada, certo? Ou nós criamos alguma coisa? E aí? Eu estou criando meus filhos. As forças atômicas descobrem o calor, a luz. É. A gente também cria, e a partir da mesma origem, o mesmo fluido cósmico universal. A gente forma o nosso perispírito. Cada um de nós, a gente forma o nosso perispírito conforme nós somos, conforme a nossa mente, conforme o nosso mundo mental. E assim, então, como somos todos co-criadores, a gente cria a civilização na qual nós estamos. Inclusive a desencarnada, que está em volta da Terra. Mas os lugares infernais, os abismos, os locais de purgação, foram criados por Deus para prender alguns espíritos criminosos e alguns espíritos desequilibrados, correto? Foi Deus quem criou esses lugares para eles ficarem um pouquinho lá, certo? Certo. Não. Não. O produto mental. Eles mesmos criaram esses locais. Uhum. Eles mesmos, as suas mentes criminosas, as suas mentes desequilibradas, criaram esses micromundos, que são regiões abismais, que são regiões infernais, que são regiões de purgação, de limpeza. Foram eles mesmos. Então, para resumir o capítulo... Falei, Deus é puro amor, ele não criou o mal. Não, fomos nós. E a gente vai... Então, o que acontece? Nós somos também co-criadores a todo instante. E toda a matéria que nós possuímos vem da energia. E a energia vem dessa força divina, do fluido cósmico universal, diante da qual, como a gente co-cria, a gente sempre concorda com os propósitos de Deus para nós, certo? Nessa cocriação, a gente sempre concorda com Deus nos propósitos que Ele tem para nós, certo? Não. Errado. Nós fazemos muita coisa errada aí que Deus não queria. Nós interpomos os nossos propósitos diante de Deus. Exatamente. Os propósitos divinos para nós, a gente interpõe os nossos propósitos. Mas ele nos deixa livre, porque não existe uma evolução que seja forçada. Percebe? O bem, ele tem que ser para ser bem. Para ser bem, ele tem que ser voluntariamente praticado, senão não é o bem. Não é escravidão. Escravidão não é o bem. Percebe? Então, nós interpomos os nossos propósitos. Mas Deus nos conserva nesse fluido cósmico. Nós existiremos eternamente. E quando nós fazemos o bem, somos prestigiados. E quando nós fazemos o mal, como Deus age conosco? Fica impune. Puxa a orelha. Puxa a orelha para quê? Para que a gente tenha noção de que aquilo dali não está na lei dele. E aí, depois de te dar noção, ele diz, tá bom, meu filho, você aprendeu que não era essa a noção. Não. Vai em frente. Não, você vai agora voltar lá de novo para fazer certinho. Tem que reparar. Tem. Tem que refazer. Volta lá para consertar o que fez de errado. Tem que refazer. Tem que refazer. Mas é um processo de aprendizado nosso, né? Porque, como diz Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, em Deus nós estamos. Em Deus nós existimos e nos movemos. Em Deus nos movemos. E em Deus nós existimos.
Beleza, gente. Sobrou pouco tempo para o capítulo 2, mas é isso aí. A gente tem que fazer assim, porque senão a gente não vai sair do lugar ou vai correr e não vai ver nenhuma semente germinar na gente. Uhum. Então, Exato. vamos agora para o capítulo 2. Aí, na aula que vem, a gente começa só o 2. Quando acabar o 2, a gente faz uma revisão meio completa de tudo. Vamos devagar. Vamos. Sem pressa. Então, vamos agora, nos 15 minutos restantes, estudar um trecho do capítulo 2. Calma, não estamos com pressa. Deus não está com pressa. Se a gente ter pressa, a gente não vai aprender. Essa que é a verdade. Uhum. Eu vou ter Então, que vamos assistir lá. essa aula de novo para memorizar. É. Todo É isso mundo, mesmo. Renata, todo mundo vai ter que ouvir de novo. Mas Eu vou isso aqui é igualzinho. Eu analiso a situação do seguinte: quando a gente está na escola, na faculdade, ou o que quer que seja, o que acontece com a gente? Tá? A gente estuda a matéria, vai para a prova. Não tirou a nota que precisava, você vai repetir. E é isso que Deus faz com a gente. E Ele é tão bondoso que nos deixa repetir novamente quantas vezes a gente quiser. Até aprender. Até a E esse- gente aprender. Só depende da gente. O livre-arbítrio é nosso. E é o que vai falar o próprio capítulo 2 num determinado trecho aqui a respeito dessa repetição. Então, vamos lá. Retrato do corpo mental. Olha só. Estamos estudando agora o corpo espiritual, o perispírito. Retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que o corpo espiritual não é reflexo do corpo físico. Então, não é o corpo físico a partir do corpo físico que se forma o perispírito. Não é. Porque, na realidade, é o corpo físico que reflete o perispírito. Lembram lá? Aí a gente volta ao que a gente acabou de ler no capítulo anterior, no resumo. Eu vou imprimir a minha vontade no perispírito, de forma que o que eu vou fazer no plano espiritual, quando eu desencarnar, ou na próxima vida, a finalidade desses períodos estará em conformidade com o exercício da minha vontade atual. Eu posso ficar degenerado no plano espiritual, perispiritualmente, e a próxima vida ser uma vida de também o corpo físico com um determinado problema grave, inclusive problema psíquico grave, porque eu dirigia inadequadamente a minha vontade. Aí eu que poderia ter a finalidade de, olha, João, você vai ter um grupo de estudos para você ministrar aulas, você vai se dedicar às crianças, fazer o bem. Mas não, você errou contra a vontade? Não, você vai levar uma vida para se recuperar. A finalidade é diferente. Então, estamos vendo aí, ó, o corpo físico reflete o perispiritual, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual, ele explica, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Deu para entender bem a coisa? Então, o cimento forma o concreto vai construir a casa. O cimento é o corpo mental, o concreto é o perispírito, e a casa é o corpo físico. É isso que ele está falando, essa sequência. De um forma o outro. Qual é o primeiro? O corpo mental. Qual é o segundo? O perispírito. Qual é o terceiro? O corpo físico. Esse corpo mental, ele seria o que nós chamamos de espírito propriamente dito? Ou não? Não. O espírito inclui o espírito inclui o próprio perispírito. Então a gente está estudando uma coisa mais profunda. Um corpo da mente mesmo, que está aqui em volta do cérebro.
um corpo luminoso, uma determinada luz, em volta da cabeça, que forma o perispírito no qual o espírito se manifesta. Quando está desencarnado, só com o perispírito. Mas quando está encarnado, com o perispírito e o corpo físico, e um refletindo o outro. É, por exemplo, que a gente vê o corpo mental na morte de Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna. Depois que tirou os fluidos da região da barriga, da região torácica, quebrou alguma coisa dentro da cabeça, na fossa romboidal, saiu um corpo luminoso. Esse era o corpo mental. Essa luz, uma luz meio violeta, meio amarela, forte, dá uma lida lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Esse é o corpo mental que fez absorver toda aquela energia e formou ali o espírito com o seu perispírito, no caso do Dimas. E no caso de todo mundo. Mas e os espíritos evoluídos que não têm necessariamente esse perispírito? Aí já é coisa muito elevada, né? Mas perispírito sempre tem, só que é extremamente rarefeito. Aí se a gente afunilar muito, aí a gente já não sabe. Se botar Mas lá não para... seria, mas então esses espíritos, por exemplo, que não têm um corpo, digamos, conhecido como o nosso, espere, né, falando espiritualmente, eles seriam, então, o corpo mental também? Não. O corpo mental, ele é aqui no plano perispiritual, aqui, e no físico. Já saindo dessa área, outra coisa. Corpo mental todos têm. Perispírito também todos têm. Só que a quinta essência perispiritual vai muito além. Aí a gente chega tão além que é melhor a gente não refletir mais. Mas corpo mental todos têm. Não, eu falo porque no pouco conhecimento que eu tenho, né? O espírito, de fato, né? Era aquela luzinha que falavam, né? Que era só a energia. Então, eu acho que eu estou confundindo com isso. Aí eu falo, então seria esse o corpo mental? Não, não tem nada a ver com isso. O corpo mental a gente vai raciocinar como... porque você está colocando a palavra espírito como querendo associar só ao campo mental. Só ao corpo mental. Mas não é. Conforme está em Kardec, inclui sempre um perispírito. Eu também fiquei na dúvida, igual você. Agora aí a gente está com questões de linguagem, né? Aí a gente está com questões de linguagem, de definições. Vamos com Kardec. O espírito sempre tem um perispírito. Agora a gente estuda uma coisa mais profunda. O corpo mental forma o perispírito. Vamos lembrar duas coisas para auxiliar com relação a essa questão do corpo mental. Pega o livro Entre a Terra... Então, o corpo... Então, o espírito, ele tem o corpo mental e o perispírito. Correto. Ok. Correto. Ponto. Resumiu bem. Muito bom. Livro Entre a Terra e o Céu. Ovoides. Lembram dos ovoides? Sim. Colocados na Margarida, né? Era Margarida? Esse é o Libertação. É o livro Libertação. Confundi. Libertação. Os ovoides. Só corpo mental. Cadê o perispírito deles? Eles destruíram. Exatamente. Destruíram a estrutura do próprio perispírito. Mas pela reencarnação, esse próprio perispírito é recuperado. Recupera perispírito e corpo. Agora, de que forma? Percebe? Porque pode vir com uma lesão grave. Pode vir com uma lesão física grave. Mas depois, na próxima, dependendo do comportamento, ou mais 2 ou 3 vidas, recupera tudo. Livro Os Mensageiros. André Luiz vai em Campos de Paz. Lá tem umas armas que soltam raio. Que se os inferiores vierem atacar para destruir a colônia, tentativa de destruir o serviço de paz, eles morrem.
É uma segunda morte, porque como assim? Já está morto? Como é que vai morrer de novo? Destrói o perispírito, fica só o corpo mental. O livro não fala em quanto tempo, mas daquele corpo mental ressurge o perispírito. Como? O livro não diz. Em quanto tempo? O livro não diz. E se tira uma forma animalesca, volta à forma humana? Também o livro não diz. É provável, mas isso quem está falando sou eu. Eu tenho que dizer assim, porque eu estou falando uma coisa que eu suponho. Percebe bem? Então vamos lá. O Baraduque... E corpo mental também não tem nada a ver com consciência. Deve ter a ver, sim, né? Sim, deve Seria ter. a consciência, né? Espiritual, digamos assim, que possui esse corpo mental que vai espelhar no perispírito. Eu acho que a consciência, eu acho que ela é inerente ao espírito, porque você não pode estar no esquecimento das suas vidas anteriores, dos seus atos, de tudo, mas a sua consciência está ali. E no momento que você retorna ao plano espiritual, você na sua consciência vai voltar aquelas situações às quais você já passou. Porque, por exemplo, no caso dos ovoides, eles permanecem aquela mente, aquela consciência em desequilíbrio. Por isso que eles ainda estão ali. Sim. Né? E deve ser um pensamento fixo. E deve ser um pensamento fixo por muito, muito, muito tempo. Como nos livros mensageiros. André Luiz toma um susto quando ele chega naquela região lá e tem um galpão que é assim, um galpão, se eu não me engano, é isso mesmo, de 3 quilômetros de comprimento. 3 quilômetros de comprimento e tem lá uma quantia muito grande de espíritos lá deitados que eles parecem zumbis, parecem cadáveres. E quando eles fazem oração, quando eles fazem um tratamento espiritual para que eles melhorem, eles estão lá assim, os olhos revirados nas órbitas, olhos abertos, rostos medrosos, uma estrutura realmente como se fosse uma múmia. Os que dormem, né? Estrutura espiritual esquelética, uma situação grave que André Luiz tomou um susto. E feita aquela oração, aquele tratamento, alguns se mexem, outros não. Então, o ovoide, a gente presume que seja ainda esse estágio piorado ao longo do tempo, sem receber atendimento de ninguém, ficou um pensamento fixo que destruiu a própria estrutura semifísica do perispírito. Só reencarnar para dar jeito nisso. E ainda, talvez, uma vida seja pouco. Né? Então, vamos lá. Nota do autor espiritual. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, dentre eles o Baraduque, citado no prefácio dessa obra por Emmanuel, é um envoltório sutil, é um envoltório sutilizado, semimaterial, da própria mente. Então, ele está querendo dar com o corpo mental uma estrutura perceptível de uma luz em volta da mente, de um corpo luminoso em volta da cabeça. E só. É só isso. E que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados. E isto por falta de uma terminologia adequada no dicionário terrestre. Então, a gente não vai saber nada além disso. Envoltório sutil da mente, luminoso, com uma energia em volta da própria cabeça. Esse é o corpo mental. O que a gente sabe mais disso? Mais nada. Mais nada porque não tem como saber, não tem por que saber, não tem linguagem para se saber. Então, vamos lá. Então, a gente viu a ordem. O corpo mental forma o perispírito que vai formar o corpo físico. Do ponto de vista da constituição, de que é constituído? Porque o corpo físico tem átomos de carbono, tem átomos de oxigênio, de hidrogênio, tem sódio, tem cálcio. Do ponto de vista da constituição e da função, para quê? Para quê? Qual a finalidade?
em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual, o perispírito, o veículo físico por excelência. Quer dizer, seja qual for a constituição e a função e a finalidade de viver, de progredir, que depois que a gente morre, a gente vai ter só o perispírito. Falou coisas que a gente já sabia. Agora vai falar algo mais com relação à constituição. Possui uma estrutura eletromagnética. Essa estrutura eletromagnética está algo modificada no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos. Então, de que a gente vai comer? Como que a gente vai nos relacionar com relação às questões genésicas, com relação ao sexo? Está modificado. Está modificado. Isso numa esfera imediata ao trabalho do homem. Ainda na região umbralina, talvez nas boas colônias espirituais. Lembrando que tem muita gente casada. Nas colônias Campos de Paz, que na verdade é uma cidade, né? Campos de Paz é uma cidade. Na colônia Nosso Lar, que é outra cidade espiritual, tem muita gente casada. Mas dali, daquele relacionamento amoroso, efetivamente, não um relacionamento carnal como ocorre em boa parte dos casamentos daqui da Terra, esse casamento dessas colônias espirituais, eles são realmente de almas. E a relação, digamos assim, afetiva deles é modificada com relação ao centro genésico. E também está modificado com relação à questão nutricional. A gente vê, por exemplo, o nosso lar parece uma colônia degradê, em que o Ministério da Regeneração é o mais inferior de todos. Aí vem o Ministério do Auxílio. Aí vem o Ministério do Esclarecimento. Aí vem o Ministério, que eu não lembro mais o nome, da União Divina. Então, parece uma estrutura degradê da própria colônia em si e das pessoas, de forma que a alimentação desse grupo é diferente. Quem está no Ministério da Regeneração e do Auxílio tem que tomar sopa. Tomar uma sopa lá meio parecida com a daqui da Terra. Mas quem está lá na União Divina não come nem fruto. Ali absorvendo energias, direto do ambiente, percebe um degradê de coisas. A colônia Nosso Lar parece um degradê de pessoas, de ambiente e do próprio aspecto nutricional dos espíritos. Mas vamos parar aí, né, gente? De acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja, quer dizer, variável, de forma variada, mas tudo se sublima. Não vamos pensar que o Ministério da União Divina, por exemplo, perdeu o centro genésico ou perdeu o centro gástrico. Não. Eles sublimaram, mas continuam a produzir, a intercambiar energias por ali, também por ali. Beleza? Vamos parar por aí. Olha, gente,